Oi, gente! Hoje o canal vai ficar um pouco diferente, viu? Eu tô gravando um programa para a rádio que eu participo aqui na Nova Zelândia, aqui na minha cidade, e eu vou contar uma história. Peraí que você vai participar desse programa comigo. Escuta aí. Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM, a rádio que conecta você com o mundo. Oi, gente! Está começando mais um programa Conexão Sul-América, diretamente da ponta da Ilha Sul. Eu falo daqui de Invercargill para você de qualquer lugar desse mundo. Muito prazer, vamos chegando. E hoje vocês vão ouvir a história de um casal de amigos que, nossa, aguenta coração, viu? O Vernon e a Mary tiveram aí que passar por uma experiência nada boa, mas estão vencendo, né? Venceram, né, Vernon? Então, assim, você vai ouvir essa entrevista que eu fiz com o Vernon e a Mary. Deixa eu explicar, deixa eu fazer uma abertura aqui bem básica para vocês também entenderem, tá? O Vernon precisou ir para o Brasil por conta de um problema de saúde da família e com isso a fronteira fechou, né? Veio a pandemia do coronavírus, a fronteira fechou. A Mary ficou aqui na Nova Zelândia sozinha, sem o apoio do marido para cuidar de dois filhos pequenos. E nesse meio tempo surgiu o voo de repatriação. Mas calma, o Verno vai contar pra gente, mas já adianto, ele já está na Nova Zelândia, tá? Então você vai ouvir um pouquinho dessa experiência também, de como está sendo aqui na Nova Zelândia. E eu tô aqui com os meus amigos queridíssimos, que foi um presente que a Nova Zelândia me deu, Mary e Vernon, que agora sim provaram mais que tudo que são mega guerreiros, né? Porque que luta foi essa que vocês passaram? Conta um pouquinho pra gente, Vernon, o que aconteceu? Bom, saí da Nova Zelândia, era 9 de fevereiro, tá? Cheguei dia 10 de fevereiro, com fuso horário, né? Então, não foi apenas um dia viajando, mas enfim. Então, como meu pai estava doente, eu precisei voltar para o Brasil para ajudar, para ficar com ele e tudo mais. No meu plano, eu voltaria no começo de março, mas enfim, precisei adiar um pouco mais a minha volta. E antes de chegar a data dessa minha segunda data planejada de retorno, as fronteiras fecharam, né? Na hora foi bem desesperador. Quando estava vendo que a coisa ia acontecer, eu tentei ainda antecipar a passagem, mas enfim, já não Não dava deu mais tempo. tempo e fica naquela situação, né, de não ter ideia de quando é que a gente ia poder voltar para ver a família. Correto. E aí Mary ficou aqui, né? Enquanto o Verno foi para o Brasil, a Mary ficou com duas crianças pequenas. Mary, socorro! Me conta isso, Mary. Então, inicialmente, eu tomei um susto quando o Vernon começou a programar a viagem. E a ideia era ele ficar 4 semanas no Brasil, né? Então você toma fôlego e diz, tá bom, eu vou Eu vou sobreviver com as duas segurar crianças Tem meus amigos aqui, cada um por ajudando 4 se preciso, né? semanas. Exatamente. E sem dúvida, o apoio da comunidade brasileira aqui foi assim imensurável, sabe? Não só com o suporte físico mesmo de ficar com as crianças e de fazer supermercado, mas o apoio moral também, sabe? De participar de tudo que a gente pedia, de toda a campanha que a gente pedia. E de quando eu estava meio baixo astral, de uma palavra de apoio, sabe? Então, assim, tudo isso fez muita diferença. E eu acho que as coisas foram acontecendo e você vai ganhando força para ir suportando as etapas, né? Ultrapassando as etapas. Aham. Então, assim, inicialmente só eram 4 semanas. E aí, da segunda para a terceira semana, a gente viu que o estado de saúde do pai de Verna não estava mudando muito e a gente pensou, não, você já está aí, vamos estender. O que é que você acha de estender a sua
sua estada aí no Brasil para você ficar mais tempo com sua família, com seu pai e fazer a diferença que você está fazendo aí no Brasil, né? E aí foi quando ele fez a primeira remarcação. E aí, não, tudo bem. A gente já passou 3 semanas, vamos passar só mais 4. Mais um mais pouquinho, 4 agora, mais um pouquinho, não, já sobrevivemos. E as crianças estavam indo para a escola, né, Mary? E nesse tempo eu estava trabalhando e as crianças estavam indo para a escola. Então, assim, Estava sob o controle até então. Isso, a vida né? estava mais ou menos normal. E, assim, estava sem o suporte de inverno, né? Mas a vida estava mais ou menos normal. Mas aí, quando a gente viu que a situação estava seguindo para fechar as fronteiras, Vernon conseguiu remarcar. E aí ele remarcou a passagem para uma terça-feira, mas aí na quinta-feira anterior, a fronteira fechou. E aí fechou com algumas exceções. Uma das exceções era para residente. E aí foi quando começou a nossa luta para dizer, olha, ele não tem o título de residente, mas ele reside aqui na Nova Zelândia, né? Era assim, acho que foram essas pequenas brechas que foram dando esperança de que não, vai dar certo. A gente tem pelo que lutar, sabe? Não estava perdido. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, inicialmente tinha fechado para turismo. E Vernon não era um turista. Não era um residente, mas também não era um turista. Então, assim, tinha um espaço muito grande. Uma brecha, né? Exatamente, para a gente mostrar. Ó, a gente mora aqui há mais de um ano. A gente tem o visto de trabalho que foi concedido pela Nova Zelândia, assim como a possibilidade de você entrar e sair do país várias vezes. Uhum. Então, a gente começou a nossa batalha para o Vernon voltar por aí. Mas aí, Vernon, me conta como é que foi essa comunicação, né, com as autoridades até então, porque você teve essa notícia, e aí como é que foi esse contato? Rapaz, assim, houve vários contatos, né? A gente atacou em várias frentes, atirou para todos os lados. Né? Assim, a gente só precisava que um tiro acertasse o alvo, mas a gente ligou a metralhadora, né? Entendi. Então, ligava para a imigração e, assim, as pessoas com quem a gente fala na imigração não são as pessoas que decidem, né? São pessoas que estão lá para tirar dúvidas muito básicas. Então, logo na hora que teve o fechamento e eu comecei a ver a questão das exceções, ainda não existia um formulário para ser preenchido, sabe? Mas existia lá a nota no site de que uma exceção que podia ser tratada caso a caso seria se você estivesse fora do país e seu partner tivesse um visto de trabalho e estivesse na Nova Zelândia. Eu falava, poxa, essa é a minha situação, então posso ir? E eles disseram, olha, não recomendo não, porque quem vai dizer sim ou não vai ser o oficial de fronteira quando você chegar aqui. Então eu vou pro outro lado do mundo para chegar aí e de repente ouvir um não. Talvez, sabe? Então, assim, no começo a coisa pareceu que não estava muito redonda ainda, né? Então a gente ficou muito seguro nesse ponto e continuei a tentar de todos os lados, né? Então liguei para a embaixada do Brasil em Wellington, que mostrou-se muito dedicada em mover os brasileiros no sentido contrário, né? Os brasileiros que estavam na Nova Zelândia querendo voltar para o Brasil, mas não estava se empenhando tanto assim para quem estava querendo ir para a Nova Zelândia. Exatamente. Então, enfim, e continuamos assim, tentando, né? E aí surgiu finalmente o formulário para a gente preencher. Então, assim, poxa, então agora vai ser bom, né? Porque eu vou preencher esse formulário, eu sou elegível para essa exceção, não tenho a menor dúvida que você aceita, porque Mary é work visa, eu tô com 2 filhos lá, não tem por que não ser aceito. Né? Então, eu vou fazer essa solicitação, se você aprovar, vai dar tudo certo. E eu fiz a solicitação e fui negado. Né? E foi
bem desesperador, né? Porque a gente não tinha, a gente estava sem como é que eu posso dizer Um assim? plano B. A gente estava certo que ia ser aceito. Não tinha o porquê não, nem eles alegaram o quê? Não alegaram, sabe assim, o pessoal da Nova Zelândia achou, eles são bem diretos, né? Eles não fazem muito rodeio, né? É. Então eu mandei o formulário e recebi a resposta, assim, no sentido, olha, sua solicitação não foi aceita, essa decisão não cabe apelação, não responda esse e-mail porque a gente não vai ler. Basicamente assim, era uma resposta Nossa, padrão, que tapa. uma resposta Esse padrão foi. bem direta, bem objetiva. É. E Exatamente. vem cá, e nesse momento, Werner, só te interrompendo, nesse momento você já tinha Ok. contatos com outros brasileiros já aí no Brasil nessa situação? Ou ainda não? Ainda não tinha contato com ninguém ainda? Antes de existir esse formulário de sessão, a gente já tinha começado a trocar umas ideias pelo WhatsApp com um grupo de brasileiros, tá, que também estavam na mesma situação. E Uhum. aí foi quando alguém, eu não lembro quem foi que falou, acho que foi um amigo do grupo do WhatsApp de Invercargo, né, que mandou primeiro, o Luiz, que mandou primeiro esse formulário. E Uhum. aí isso espalhou rápido pelo pessoal do grupo do WhatsApp. E o que a gente percebeu foi que a maior parte das pessoas que tentava não estava sendo bem sucedida. Isso aí, sabe? Eles estavam solicitando, tinha caído das exceções, mas ainda assim era negado. Mas tinha alguém com família, O que tipo, a gente separado do partner, ou Werner? Verno? sim, Entendi. tinha sim. O que me parece é o seguinte, é que eu não sei se a redação da exceção foi mal feita, ou se, é, enfim, o que parecia dava a entender foi o seguinte, eu tenho Work Visa, Mary tem Work Visa, mas quando nós solicitamos, eu era o principal aplicante, porque fui eu que fiz o curso da SIT. Uhum. Então, eles não me consideravam como partner de Work Visa, me consideraram como Work Visa, sabe? Entendi. Então, assim, mesmo em teoria, eu sendo partner de Work Visa, eles não estavam levando dessa maneira, tá? E eu acho que foi por conta disso que tantas pessoas tiveram a sua solicitação negada. Depois que você teve a sua solicitação atendida, a gente viu, Bruna, que mais de 80% das solicitações estavam sendo negadas. Ou seja, de 100 pessoas que pediam, só 20 conseguiam Só autorização. 20 conseguia. A gente não sabe a razão, porque, como o Perno falou, não tem justificativa, eles não botam a justificativa, acho que até para a gente não ter como apelar, entendeu? Aham. Entendesse? Mas a maioria estava sendo negada, na verdade. Quando a gente achava que era algo simples assim. Não, eu sou partner, Entendi. eu vou ser aceito. Entendeu? E aí, Werner, eu acho que essa comunicação que foi feita entre os brasileiros acabaram que somou para uma pressão, digamos assim, para a Nova Zelândia meio que rever esses vistos ou não? Foi por um outro motivo que eles já reanalisaram os vistos? Eu comecei a tirar para todos os lados. Então, eu mandei e-mail para a Jacinda, mandei e-mail para os jornais, mandei e-mail para a imigração, telefonei para a imigração. Eu fiz várias tentativas de aparecer para a imigração e dizer, pessoal, olha de novo o meu caso, porque não tem razão, não tem motivo para me negar isso. A minha família está lá, minha esposa Work Visa está lá, minha vida aí, eu moro na Nova Zelândia, independentemente de ter um visto de residente ou não, eu resido de fato na Nova Zelândia, sabe? E é difícil dizer qual dessas balas acertou o alvo, né? Que eu tirei para todas as direções. É. Mas fato é que depois de um tempo eu recebi esse convite para aplicar. Porque o processo ele é meio que dividido em duas etapas. Primeiro você preenche um formulário online que eles chamam de requesting. E aí, Uhum. depois que você preenche esse formulário, se você
atende os requisitos que a imigração colocou, ela te responde com um convite para você fazer um application, tá? Entendi. Então é como se fosse duas etapas. Você faz preenche os dados bem básicos, e se você receber o sinal verde, é que você faz a sua solicitação de maneira mais profunda, que você vai realmente explicar melhor o seu caso e tudo mais. Então, eu recebi esse convite, fiz a minha aplicação e recebemos o meu visto, né, como já existia antes, com o mesmo número, mas com uma alteração na condição. Meu visto agora tinha uma observação falando que a Nova Zelândia analisou meu caso, que ele foi entrado como uma exceção e que eu estaria sendo bem recebido, ter sido aceito novamente no país, mesmo com essas restrições de fronteira impostas. Uau! Conexão Sul América, Rádio Southland 96.4 FM, a rádio que conecta você com o mundo. Aí é a hora de correr para o braço, comemorar, gritar, né? Mais ou menos, né? Não, no primeiro momento foi exatamente isso que aconteceu. Foi! O coração alivia, né? Você faz, nossa, conseguimos vencer essa barreira, né? Como se fosse só atravessar a calçada, né? A rua, Pois é, porque assim, conseguir a autorização foi uma das etapas para ele conseguir voltar, né? Mas assim, sem dúvida, você fica feliz, você sabe que tem outros desafios, mas, poxa, o mais difícil, né, foi vencido, que era a autorização de entrar, porque não adiantava vencer os outros sem ter o visto. Sim, como ele falou, né? Uma etapa vencida, agora vamos vencer. Pois é, e agora? Me conta, obstáculo. qual foi o segundo passo? Ai, aguenta coração. Não, peraí, antes de contar o segundo passo, e as crianças, gente, nisso tudo? Como é que foi a aceitação dessa espera? Não foi, né? Rapaz, E depois porque... Quem conta? Vai. Não, então, como você falou, assim, lá no começo, a ideia eram 4 semanas. Então, eles estavam meio que fazendo uma contagem regressiva para ficarem 4 semanas sem o pai. Se alguém dissesse, eles vão ficar 3 meses, ou Mary, você vai ficar 3 meses sozinha com as crianças, eu ia dizer, não vou. Não dá. Não dá, né? Não é para mim. Então assim, depois, quando o Verno adiou a passagem, eu não contei mais para eles, e eu não sei como, eu não sei se era às vezes que a gente ia para a igreja, mas Lucas conseguia manter a contagem do tempo na cabeça dele, sabe? Mas aí depois que o Verno remarcou a primeira vez, a vida também começou a mudar um pouco, né? A gente entrou no lockdown, e aí a gente passou só a dizer, não, papai não pode entrar, e mostrar a eles por que não poderia. E aí a gente parou de falar em número, sabe? Então, assim, eu acho que eles perceberam a mudança na vida deles, porque eles deixaram de ir para... Carol deixou de ir para a creche, Lucas deixou de ir para a escola, eu deixei de trabalhar. Então, é como se eles tivessem percebido, não, algo mudou na vida do meu pai também, né? E aí eles perguntavam, quando é que o papai vai poder voltar? E aí era a parte mais difícil, de dizer que não tinha, a gente não tinha como dizer, né? E a gente também não podia prometer nada, porque poderia demorar 30 dias, poderia demorar 120, né? E, de fato, a gente estava trabalhando com essa possibilidade de ele ficar mais 3 meses fora ainda, né? Então, assim, o fato de não ter sido algo longo desde o começo, eu acho que facilitou para eles também, sabe? Foi algo que foi acontecendo, foi piorando, né? Porque a gente foi perdendo o controle, né? Saiu das nossas mãos. Mas eu acho que a conversa e a transparência que ajudaram, sabe? De sempre dizer para eles, agora mamãe e papai não sabem, mas de dizer quando que papai vai voltar, sabe?
Ai, ai, ai. Não consigo nem assim, né? A gente ficava aqui atordoado, né? Sempre imaginando, porque o Verno é muito participativo, né, na vida das crianças. Então, assim, imagino. Enfim, vamos aí pro segundo passo, senão a gente chora e complica tudo. Tá, Pronto. conquistou, e aí perceberam que não é só pegar o busão, né? Pois é, a essa altura, tanto a Air New Zealand quanto a Latam já tinham parado de fazer esse trecho de qualquer lugar para América Latina para qualquer lugar da Oceania. Não tinha mais nenhuma empresa que fizesse, ligasse direto, né? A América Latina a Oceania. E a gente ficou, bom, beleza, então é questão de tempo, né? A Latam prometeu que agora eu acho que em 1º de maio, eles iam voltar. Aí chegou perto do 1º de maio, disseram, não dá para voltar Não agora vai não, vai ser voltar. 1º de junho. E aí adia mais um mês. E o sentimento de todas as pessoas era que, cara, a crise só piora. A fronteira está fechada. Provavelmente não vai voltar em junho. Não vai. Sabe? Assim, a gente começou a conversar com algumas pessoas, e as pessoas diziam, não, cara, eles estão falando isso porque eles têm essa vontade, porque eles têm essa esperança, né? Tem quem dissesse, não, eles sabem que não vão, mas eles querem se capitalizar, porque eles vendem passagem e depois devolvem 12 vezes, eu não sei. Mas, enfim, começou a bater aquela ansiedade, porque do jeito que adiaram um mês, do jeito que as pessoas estão esperando que vão adiar mais um mês, poxa, quando é que vai voltar, afinal? Sabe? Então, de repente, esperar voltar a operação comercial da Latam não é, de repente, a melhor opção. Vou começar a ver outras opções. E comecei a ver, poxa, Catar precisa passar pela Austrália. Não consigo chegar na Nova Zelândia pela Austrália porque demanda de um visto Outro que visto. eles não estão. E que eles não estão fazendo nessa situação. Então, beleza. Então, o Catar também não é opção. Vamos ver então pela United. Pronto, olha só que bacana. A United tem um voo que vai por Los Angeles e é direto para Auckland. Pô, maravilha. E eu tenho um visto americano. Deu tudo certo. Vamos embora. Quanto é que custa a passagem? Era R$ 13.000 só o trecho de São Paulo para lá. Caramba, Socorro! velho. E eu já assim, eu já São Paulo, passei pela Auckland, né? São Paulo, Auckland. A gente tem que fazer Recife, São Paulo. E, enfim, eu tinha Auckland, passado. supermercado. Exatamente, E eu já tinha uma passagem aérea Recife, Auckland pela Latam, né? Eu falei, pô, vou perder essa passagem, vou pagar agora mais 13 mil. Mas, enfim, vou ver minha família. Tá valendo, vamos lá. E aí começa a separar as coisas para poder comprar passagem. Pego meu passaporte só para confirmar que meu visto está lá e o visto não está lá. Porque o visto Como? americano é daquele que você anexa o passaporte, né? E eu troquei meu passaporte antes de ir para Nova Zelândia. Então estava no meu passaporte antigo, o visto da americano, que E estava na ficou Nova na Zelândia. Nova Zelândia. Exatamente. Socorro! E aí, cara, vão pedir para reimprimir, vão mandar para o SEDEX. Mandar SEDEX pela não, né? Mas enfim, garrafa, só se for, pelos né? Nada correios. funciona. Pois é. Então, eu cheguei a conversar assim, mandar um e-mail para a embaixada americana. Depois de um tempo, respondendo, disseram que não era viável, não iam fazer essa reimpressão, porque pararam todos os trabalhos referente a visto nesse tempo. Gente. Mas, enfim, pois é. Paralelo a isso, no grupo, que é o seguinte, eu pulei também uma parte, desculpa. Mas, assim, quando eu consegui essa autorização, a gente viu que existia agora dois grandes grupos de pessoas, de brasileiros, querendo ir para Nova Zelândia. Um que já tinha autorização e dependia de voo, e o outro que não tinha autorização. Né? E aí, o que acontece? Os dois, eu tenho um foco muito difícil. E aí foi quando eu falei, pessoal, ó, eu estou abrindo agora uma outra frente. Eu vou criar um grupo de WhatsApp com as pessoas que têm essa autorização, para a gente começar a buscar um jeito de chegar do outro lado do mundo.
Então, enfim, a gente começou a fazer aquele brainstorming, né, nesse grupo, que a gente começou a chamar de plano A, porque no grupo inicial, o plano A era para as pessoas que solicitaram essa autorização e conseguiram, e o plano B era fazer uma carta para sensibilizar o governo neozelandês, para mandar para político, para primeiro-ministro, etc. e tal. Então, enfim, nesse plano A, as pessoas estavam publicando tudo que achavam que podia mais vagamente ter alguma chance de ajudar. E uma das pessoas publicaram justamente que haveria esse voo de repatriação de brasileiros saindo e chegando no Brasil no dia 1º de maio. E aí surgiu aquela dúvida, poxa, beleza, qual empresa que vai operar esse voo? É a Latam. Latam, ela é, assim, da fusão, né, de LAN e TAM, né? Então ela é latino-americana, ela é chilena. Onde é que está essa aeronave hoje? Alguém pesquisou e viu que a aeronave estava no Chile. Aí, tipo, poxa, esse avião vai sair vazio do Chile para Nova Zelândia para pegar esse brasileiro? Cara, não. Assim, Vamos a gente pegar pensou, carona nisso. a pessoa, cara, a chance de a gente conseguir falar com quem tem autonomia para fazer alguma coisa é ínfima, mas ainda assim é a melhor chance que tem até agora. A gente estava daquele jeito, né? A gente pegava qualquer possibilidade, por menor que fosse a, a, a chance de sucesso, a gente ia apostar todas as fichas, porque era o que a gente tinha para hoje, né? É. E aí, de novo, eu comecei a ter tudo que é lado. Eu falei tentei falar com a Latam pelo Facebook, pelo Instagram, pelo telefone, pelo Twitter, e sempre a resposta era mais ou menos a mesma. Diziam, não tem voo comercial para lá. Eu dizia, cara, eu sei que não tem voo comercial. Se tivesse, eu estava ligando para você. Eu tinha comprado, né? Eu estou querendo justamente mostrar para vocês uma oportunidade de negócio. Eu queria falar com alguém da Latam para dizer, cara, você já está com recurso empenhado, você vai com essa aeronave do Chile para lá, você não vai gastar mais nada para isso. O que eu estou querendo fazer você invista num voo São Paulo-Chile e venda passagem São Paulo-Auckland. Você vai ganhar dinheiro. Era isso que eu queria fazer. Não sabe? quer nem de graça, né? A gente está querendo a oportunidade para comprar. Queria ter a chance de voar, né? É. Porque todo mundo já sabia que ia pagar caro para voltar. Só que não tinha como pagar, né? E aí, como eu falei, eu falava com a Latam, ou a Latam dizia, olha, não tem voo comercial, ou dizia, fale com o consulado. E ele ia para o consulado e o consulado dizia, fale com a Latam. Com a embaixada brasileira aqui, a embaixada brasileira na Nova Zelândia, que tinha sido responsável por contratar, exatamente, por contratar esse voo. Isso. Então, assim, eu dizia, cara, por favor, conversa vocês dois, pô. Eu tô tentando conversar eu tô conversando com os dois, tá um jogando pelo outro, mas não consegui. Mas, assim, eu não fazia os dois conseguirem conversar entre si, sabe? Eu achei, inclusive, o consulado neozelandês no Brasil mais atento à nossa situação do que o nosso consulado brasileiro nisso aí. Entendi. Sabe? Mas, enfim, mais uma vez, atirei para todos os lados, né? De novo, envolvi a imprensa, né? A gente, no nosso caso, foi noticiado na Record e tal. E fui também no LinkedIn, né? Foi uma dica que eu achei bacana, que um amigo deu do grupo de engenheiros de Nova Zelândia. Ele falou, poxa, vocês estão falando com o pessoal que está... como é que eu posso dizer assim? Você não está falando com pessoas, você está falando com aquele cara que está com um scriptzinho porque para estava falando no nível operacional, não estava falando no nível de gerenciamento, entendeu? Então, assim, eram pessoas que elas podiam ter a maior boa vontade do mundo, mas estava fora do alcance delas decidir que, tá bom, agora eu vou vender um voo São Paulo-Santiago, né? Então, assim, a gente tinha que ter acesso a alguém que tivesse o poder de decisão. Exatamente. Então, assim, de novo, vou ter todos os lados e é difícil saber
qual foi o tiro que acertou o alvo, mas depois de um tempo, me ligou uma pessoa da Latam. E, assim, foi muito bom estar bem informado, porque quando ele me ligou para justificar por que não seria possível essa operação. Ele me ligou dizendo, Vernon, cara, eu sinto muito, eu sei que é muito frustrante, eu sei que é desesperador, mas esse voo que você ficou sabendo é um voo de carga. Eu disse, não é, cara. Ele vai estar trazendo seres humanos, pessoas que estão vindo da Nova Zelândia para o Brasil. Ele falou, não, cara, não é. Eu falei, olha aí, abre o Facebook, vai na página, vai dinheiro em Wellington, é a última mensagem. Aí o cara foi lá comigo, olhou e disse, não, tô vendo aqui realmente e falo do voo de repatriação, mas não diz que é Latam. Eu falei, diz sim, cara, olha a mensagem de baixo. Então, assim, eu estava bem preparado para aquilo ali. Aí ele olhou e falou, eita, pô, realmente, não sei de onde o consulado tirou essa ideia, mas eu vou esclarecer isso com eles e lhe ligo. Ele tava crente que não ia ter um voo de lá tanto disso aí. Mas aí acho que ele procurou saber, viu que realmente tinha, e aí, finalmente, né, eu estava falando com uma pessoa que tinha autonomia, que tinha poder de decisão, que tinha visão de negócio para poder fazer isso. Pois é. Então, no mesmo dia começou. A gente, de repente, viu que tinha passagem não apareceu isso em nenhum momento do mês passado e nem tinha agendado até o final do mês, até junho. E, de repente, apareceu. No dia 29 de maio, apareceu o voo Santiago-Auckland. Nossa! Massa, tal. Pô, e começou no grupo a ficar empolvorosa, né? E aí começou depois apareceu a passagem de São Paulo para o Chile. O pessoal, pô, que massa! Não, quanto? Me conta! Como é que aparecia isso? Não, assim, você olhava no website e tinha lá. Não tem dia 27, não tem 28, 29, 4.000 e poucos reais. Não tem dia 30, não tem dia... E por aí vai, no mês todo não tinha nada, só nesse dia que tinha. E aí o pessoal já estava querendo comprar, né? Porque não estava fazendo o trecho de São Paulo-Auckland. O cara, aqui se dane, eu vou comprar separado assim e vou lá. E aí perceberam que esse voo do Chile estava chegando depois de partir do Chile para Auckland. Pô, e agora? Mas aí, resultado, foi só realmente uma que faltava ser feito. E depois de um tempo estava realmente, você podia comprar no site direto de São Paulo para Auckland, e aí parecia que aquilo que era tão improvável a gente conseguiu viabilizar. Conexão Sul América, Rádio Southland 96.4 FM, a rádio que conecta você com o mundo. Para algumas pessoas teve outro problema, que era o seguinte: por conta dessa crise, a malha doméstica foi muito afetada. Então, malha doméstica do Brasil. Exatamente. Então, o que acontece? Algumas pessoas não puderam embarcar, porque estava, de repente, sei lá, no interior daquele estado que não é muito bem atendido. Porque foi tudo muito rápido, né? Foi. Exatamente. A gente teve essa confirmação que poderia que viabilizou o voo no domingo, né? Domingo do Brasil. Domingo do Brasil. E na terça-feira do Brasil você tinha que chegar no aeroporto de São Paulo, porque na madrugada de terça para quarta que ia sair, às 3 da manhã que ia sair o voo. Então algumas pessoas simplesmente não puderam, não teve tempo para conseguir operacionalizar, né? Mesmo com autorização. Mesmo com autorização, mesmo com voo, né? Exatamente. Então, no meu caso foi possível. Também teve um pouco de emoção, porque na hora que deu certo isso, né? Aí eu vi que meu voo estava de São Paulo. Eu tinha comprado por Recife, né? Aí eu falei com esse cara da Latam, falei, bicho, mas aqui como São Paulo. Ele falou, cara, a Latam não tá fazendo Recife-São Paulo, mas a gente pode fazer para você a partir de São Paulo. Você consegue já em São Paulo? Eu falei, faça qualquer negócio, cara, nem que eu vá. Que eu vá correndo, né? Vamos pela BR. Boto meu skate e vou embora. Mas aí eu falei, não se preocupa não, eu vou conseguir. E aí eu comprei um voo pela Gol para chegar lá na terça-feira.
Depois eu pensei, pô, mas é o único voo do dia inteiro, né, de Recife para São Paulo, de Recife para Guarulhos, né? Eu falei, não, vou na terça-feira, não, eu vou na segunda, porque se tiver o voo for cancelado por qualquer razão, eu já vou estar lá, né? Então, eu vou lá, durmo a noite em São Paulo e sigo. Não consegui antecipar o voo, então fui com o coração na mão na terça-feira, mas deu certo. Quando cheguei em São Paulo e fui embarcar, assim, fui fazer o check-in, consegui fazer o check-in para o Chile, mas eu não consegui fazer do Chile, não estava conseguindo no primeiro momento fazer do Chile para Auckland. E eu perguntei, mas por que não? Aqui consta no sistema que seu embarque está não ok. Eu falei, mas o que é que significa um embarque não ok? Acredito. Ele falou, não, é nosso sistema, conversa com o sistema da Nova Zelândia, e aí o sistema da Nova Zelândia não está autorizando você a embarcar. Porque o que acontece? Para evitar que o cara vá para o outro lado do mundo com a condição que não permita a entrada dele, existe esse primeiro filtro que a própria empresa aérea faz. Eles verificam qual é o status da pessoa com a imigração neozelandesa e saber se ele tem condição de entrar ou não. Pra entrar. Se tem permissão. Isso. Eu já estava com o meu visto com alteração feita, sabe? Eu tinha, até porque eu estava com tanto medo de alguma coisa dar errado, que eu já tinha até insistido o consulado me dar alguma garantia, e ele me escreveu um e-mail e falou, não, tá tudo certo, se você tem tendo medo para embarcar, você vai embarcar. Mas na hora H não teve conversa. Eu falei, olha, tô aqui, eu posso lhe mostrar o meu visto com essa alteração, fala claramente que mesmo com a restrição de Covid, eu estou autorizado a entrar. Tá aqui o e-mail que eu recebi hoje do consulado dizendo que eu posso entrar. E o cara disse, não adianta. O sistema está dizendo que está não ok, você não vai embarcar. E aí eu estava armando uma barraco, Vernon. Meu Deus! Pois é, eu comecei a ligar para um, para outro, mas assim, me parecia que aquilo ali era não sei, é um obstáculo que ninguém podia resolver, sabe? É um pouco absurdo, um bocado absurdo, né? Porque eu sou de autorização, TI, né? Assim, eu sou de TI, eu sei o que é um sistema e assim, o sistema ele existe para ajudar você. Ele não deve ser o juiz quem decide quem entra e quem sai. Se eu estou mostrando para o ser humano ali, olha, tá vendo esse documento? Você tá vendo que eu tenho? Não é por causa de um erro do sistema que você não deve embarcar. Aquilo foi bem, bem preocupante, né? Mas, enfim, depois de um tempo, parece que os sistemas se conversaram e eu consegui fazer o meu check-in. Um outro problema que devo também, acho que isso aí foi, acho que mais, a maior emoção nessa reta final, foi no pessoal de Curitiba, que esse mesmo problema que eu tive no guichê de São Paulo, o pessoal teve ainda em Curitiba, porque eles tinham passagem da TAM desde Curitiba até Auckland. Então, quando chegou em Curitiba, sem muita antecedência, porque, afinal de contas, eles não tinham para que desconfiar de que ia dar alguma coisa errada, né? Ele chegou no balcão e teve o mesmo sinal vermelho que eu tive. Só que, como não tinha muito tempo para poder sair o avião lá de Curitiba, a pessoa falou, sinto muito, você perdeu sua passagem, você chegou aqui sem autorização, já era. Agora você compra mais uma outra no dia que aparecer. E aí o pessoal ficou ainda mais desesperado, né? Pois é. Mas, resultado, aí eles conversaram comigo, eu conversei com essa pessoa da Latam, que foi, assim, extraordinária, sensacional, sabe? Eu acho que, assim, quem mais estava depois da gente, quem mais queria que isso desse certo era ele, porque eu acho que ele não aguentava mais eu encher o saco dele toda vez ligando para falar de um problema. Foi realmente providencial, cara, foi um anjo aí pra gente. E aí que eu falei com ele, foi o seguinte, cara, pega essa passagem dela de Curitiba, muda a origem para São Paulo, que eles vão dar um jeito de chegar em São Paulo. Falei, tá certo. Então ele mudou para São Paulo, eles foram de van de manhã para chegar no aeroporto, lá no começo da noite. Caraca! De última hora para chegar lá e embarcar.
Então, assim, a gente teve essas emoções até o último minuto, mas no final, pra gente, deu certo, né? Eu fico muito triste, assim, porque muita gente não conseguiu ir, sabe? Eu acho assim, acho que a minoria conseguiu ir. Esses dois grupos WhatsApp ainda existem, e você vê que tem muita gente, né, separada da família, pessoas preocupadas porque tem que chegar logo na Zelândia, se não chegar vai perder o emprego, se perder o emprego vai perder o visto, sabe? Pessoas estão há meses pagando aluguel de uma casa fechada na Nova Zelândia, né, pagando, sei lá, $400 por semana, talvez, não sei. Sabe? Uma situação bem complicada, uma situação bem crítica e sem uma perspectiva de resolver, né? O seu voo tinha quantas pessoas, Verno? Você sabe? Você lembra? Cara, que boa pergunta. Ele estava muito vazio, sabe? Entendi. Todo mundo que queria podia dormir juntando aquelas 3 cadeiras, sabe? Para deitar, sem problema. Tava bem vazio. Alguém falou que foi publicado que tinham 56 quilos naquele avião, porque outra coisa, né? O voo que a gente conseguiu não foi só para os brasileiros, né? Tinha também muito neozelandês no Brasil querendo voltar para casa. Então foi um voo que beneficiou neozelandês, brasileiro, chileno, todo mundo que estava querendo ir para Nova Zelândia. Mas então, essa informação de que tinha 56 quilos, eu não sei se quer dizer que eram 56 neozelandeses, se eram 56 passageiros ao todo, mas acho que tinha mais de 56 passageiros, mas eu acho que 56 neozelandeses seria muito. Eu arriscaria que teria umas 70 pessoas naquele voo, mas é uma estimativa, é um chute meu. Não tenho certeza. Entendi. Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM, a rádio que conecta você com o mundo. Então, peraí. Então, aí deu tudo certo, por fim chegou, mas não o destino final, né? Porque ainda tem a pausa aí em Auckland, né? Pois é. E assim, eu estou impressionado com a estrutura que o governo neozelandês montou, o investimento que eles estão fazendo, sabe, para manter esse sucesso no combate ao coronavírus, sabe? Foi um negócio assim, de cinema. Chegamos, não teve nenhum problema para gente, sabe? Não teve nenhum. Eu pensei que tivesse pessoal tudo com medo, com receio das pessoas vindo de fora e tal. Pô, os caras vêm do Brasil, o Brasil tá com esse problema, né? Que a gente tá vendo na televisão e tal. Mas não, pessoal, todos muito preparados. Antes de fazer a imigração, uma pessoa mede a temperatura de quem chega, faz uma orientação, faz um briefing, né, de que você vai precisar ir para o hotel, etc e tal. Tá? Fiz a imigração sem problema, passou pelo raio-x e você, quando sai, já tem uma fila para você entrar no ônibus. Então tem um ônibus que vai levar você para um dos, eu acho que são 18 hotéis que estão credenciados aí para... Estão reservados, né, para quem vem de fora. No caso da gente, a gente ficou no Novotel. Quando você chega no próprio hotel, tem enfermeira, tem o pessoal do exército também para poder ajudar na fila, para orientar e tal. Você recebe essas últimas instruções, entra no hotel e passa aqui 14 dias, sabe? Então, assim, está sendo um investimento gigantesco em cada viajante que chega, né? O governo está pagando 14 noites para cada viajante, pagando 3 refeições, até lavanderia, né? Então, assim, estão fazendo um mega investimento para não comprometer, né? Para não chegar um cara de fora e comprometer esse sucesso que a Nova Zelândia está mostrando, né, em combater o coronavírus. Todo dia passa uma pessoa para medir sua temperatura, pergunta como você está, se está tossindo, se está com febre, se está com mal-estar, se está com algum sintoma de doença. E você pode, se quiser, caminhar por dentro das instalações do hotel. Me parece que em hotéis que não tem muito espaço interno, dá para organizar algumas caminhadas por fora, mas desde que seja em horário específico,
monitorada, com guia, sabe? Tudo muito controlado. Entendi. Entendeu? Então, assim, o pessoal está sendo bem rígido. Assim, não pode, por exemplo, se alguém conhece alguém aqui em Auckland, vou deixar um lanche para ele na portaria. Não pode, sabe? Aí está realmente um isolamento, não tem contato nenhum com o que está de fora. O que a gente pode fazer, por exemplo, se a gente quiser pedir uma comida, a gente pode pedir no delivery, não é para um amigo, não é para um parente, para deixar na portaria. Então, pode vir alguém da Pizza Hut aqui, por exemplo, para entregar, sabe? Entendi. Mas todo contato com um familiar, com um amigo, totalmente cortado. Entendi. E aí você, então, tem os 14 dias, você teve que comprovar algo para poder mostrar, né, o deslocamento até Invercargill? Sim. O que acontece? A gente tem que apresentar um plano de saída. Foi fez meio que um interrogatório. Eu fui falar lá com um oficial e primeiro a nossa ideia era que uma outra amiga da gente que também é de Invercargill, que está aqui em Auckland, porque assim, antes disso, a malha aérea doméstica daqui da Nova Zelândia também foi muito comprometida. Não tem mais voo para Invercargill, por exemplo. Aquele voo direto, então, acabou. Nem direto, nem dividido, não tem, não está chegando voo em Invercargill. O aeroporto está fechado de Invercargill. Entendi. Então a gente vai ter que arrumar um jeito de chegar em Invercargill sem ser de avião até o aeroporto de Invercargill. Então Queenstown está com poucos voos também, até tem um, mas alguns dias depois de terminar nossa quarentena, sabe? Então o mais próximo que a gente conseguiu foi para Christchurch, no dia 15. Então, a gente comprou essa passagem e a ideia era o esposo de Iris ir lá buscar a gente, sabe? E aí o oficial falou, não, ele não está em contato com vocês, ele é de uma bolha, você é de outra, sem fora condições. da bolha. Nossa. Isso. Então, a gente fez um outro plano. Aí foi o seguinte, olha, veja só, eu vim com Iris de São Paulo até Auckland. De Santiago até Auckland, os dois no avião, depois no ônibus do Porto até passou aqui 14 dias no mesmo hotel, supondo que nós vamos passar esses 14 dias sem apresentar um problema, né, sem apresentar um sintoma, sugere que a gente não tá doente, certo? Eu vou pegar o mesmo avião de Auckland até Christchurch, ou seja, tudo indica que nós estamos bem e que nós continuávamos expostos ao mesmo problema, no mesmo ambiente, até chegar em Christchurch. Não faz sentido a gente chegar lá e se separar, porque a gente já estava junto esse tempo todo. Então, acho que o cara se sensibilizou, né? Porque em Invercargill não tem muita opção para chegar lá. E a gente está fazendo o seguinte: a gente mostrou um plano em que a gente fechou um carro só para a gente até o aeroporto, tipo um táxi, uma coisa assim. Lá no aeroporto, vamos pegar esse voo para alugar um carro para ir dirigindo de Christchurch até Invercargill, tá certo? E aí ele falou, tá bom, então me dá aqui o teu número de referência da reserva do carro, eu entreguei. Ok, qual é o teu voo? Me diz aí qual é o teu código de reserva do seu voo. Ele anotou também. Nossa. Um negócio super controlado o negócio. Que hora sai o seu voo? Ele falou, não, beleza, então veja só. Tá tudo anotado aqui. Então no dia 15, que é o dia que você vai embora, você vai descer aqui umas 4h30 da manhã para fazer a última avaliação com a enfermeira. Dando tudo certo, você vai pegar a carta com o exército aqui, que vai comprovar que você está em deslocamento com autorização nossa, porque senão, sem essa carta, você não embarca no avião, você tem que mostrar isso no aeroporto, e aí você mostra pelo amor de Deus, cheio novas emoções, hein? Não está nos meus planos. Pelo amor de Deus. Segura esse cara do exército aí para essa carta não fugir, né? Pois é. Meu Deus do céu, E, enfim, depois de embarcar, continuar guardando a carta, né? Porque se a gente for parado no meio do caminho, estiver dirigindo o carro,
É a mesma carta que nós vamos mostrar para eles, para poder dizer que a gente tá na fazer farra, é para voltar para casa depois de voo internacional. Então, assim, a Nova Zelândia realmente deu uma aula de controle, de organização, de prevenção, sabe? De tudo. O pessoal está muito bem preparado, o pessoal tá muito bem treinado, muito educado, sabe? Só tenho elogios Que para massa. dizer desse processo, desde que a gente chegou aqui até esse momento, sabe? É até um pouco desconcertante, sabe? Assim, de como as coisas estão tão bem, sabe? Assim, a gente recebe o nosso almoço, nosso jantar na porta, sabe? E o comentário no grupo que a gente tem agora dos brasileiros, eu tenho o terceiro grupo, né? O grupo dos brasileiros que conseguiram chegar. E nesse grupo, o comentário geral é o pessoal com dor na consciência, que fala, caramba, vem muita comida, tá estragando, que a gente não pode nem... A gente não pode abrir a porta do quarto para chegar no outro quase, bicho, toma aí o meu iogurte que eu não tomei, sabe? Porque o isolamento é total. E o pessoal tá dizendo, caramba, eu tô me sentindo mal porque eu tô estragando muita comida aqui. Caramba. Então, assim, eu não esperava. Agora vocês estão de férias, né? Tentar contornar um pouquinho de tanto sofrimento mesmo, né, que vocês passaram, e esse inverno principalmente, que não estava no Brasil de férias para rever a família, né, de uma forma legal, né? Então, assim, eu acho que, pelo amor de Deus, agora é só sorrisos, né? Porque, ufa, que batalha, né, Verno? Foi uma batalha, assim. Então, assim, as pessoas falam, poxa, mas 14 dias aí esperando. Mas vai passar rápido, te preocupa não. Eu falei, cara, eu tô tudo menos preocupado. Já deu certo, nem que faz certo, já deu certo, já tô aqui na Nova Zelândia, sabe? Até ter um passaporte carimbado da imigração, eu ficava mapeando tudo de errado que podia dar e que eu podia voltar pro Brasil, sabe? Acho que foram meses em que tudo que só podia, tá? Então, assim, eu não conseguia relaxar. Desde que eu comprei esse bilhete, eu não liguei pra Mary gritando, consegui. Eu liguei pra Mary dizendo, Mary, olha só, já preparando. Meu Deus. Não, é sério, é porque que acontece? Foi tantas coisas que a gente falou assim, pô, agora vai. Aí levava uma rasteira, sabe? E era um baque quando acontecia isso, que eu dizia, poxa, eu de novo tô sem perspectiva, eu de novo não sei mais o que fazer, sabe? Foi esse sentimento que eu tive quando foi negado, né, o meu request pela primeira vez, sabe? Eu tava dando por certo, eu falei, pô, claro que vai ser aceito, não tenho dúvida que vai ser aceito, agora é só esperar e depois reservar passagem, tá tudo certo já. E aí quando veio o não, sabe, aquilo ali foi um baque tão grande, sabe, que eu não queria passar por aqui de novo. Eu imagino. Cara, eu não vou dar por certo nada até estar com os pés do aeroporto de Auckland, não é pousar em Auckland. Então eu liguei para ela para dar o maior rodeio para dizer, olha, tô com passagem já tem dia para embarcar, tem número de voo, mas não comemora não, sabe? E assim, eu fiquei com a guarda levantada o tempo todo esperando para saber de onde que vinha o próximo golpe, sabe? Então, estava muito nervoso, estava muito ansioso. E agora que eu posso relaxar, sabe, assim, você fala, poxa, mas que saco, em 14 dias sem fazer nada, sem ver ninguém, sem sair para canto nenhum. Eu falei, cara, eu tô finalmente podendo descansar. Né? Eu tô finalmente podendo dormir, cara. Eu tava dormindo depois de 3 da manhã, todos os dias, tentando resolver essas coisas, falando com A, falando com B, traçando uma estratégia, plano B, C, D, E e F, sabe? Maximizando as chances, escrevendo e-mail com toda a minha redação para poder ser levado a sério quando chegasse na mão de A, B e C. E agora acalmando criança. Pois é. Né? E acalmando criança pelo WhatsApp e ao mesmo tempo dando suporte para minha mãe, né? Que eu estava na casa da minha mãe, né? E meu pai continuou no hospital. Então, assim, foi muito tenso esse tempo. E agora,
eu estava comentando com os amigos da gente que, assim, é até bem-vindo, porque eu não estou fazendo nada, porque eu não posso fazer nada. Então, é muito bom não fazer nada com consciência tranquila, porque eu não tenho opção. Então, geralmente você fica ou sem fazer nada, vendo televisão e dizendo, poxa, eu Poderia ia estar fazendo isso, fazendo. do outro, né? Você fica pesada, né? Mas agora não é uma opção, sabe? Então, assim, eu preciso estar aqui, eu estou curtindo, descansando na mente, né? Vendo, colocando os filmes que eu não via há muito tempo em dia. Então, assim, já deu certo, cara. Só esperar agora. Mas, assim, eu tô muito feliz agora com esse contexto final, né? Porque a gente fica acompanhando, mesmo que de longe um pouquinho, mas a gente realmente fica aflito e se colocando na situação de vocês, né? E ver que já está tudo, daqui a pouco esse ciclo vai fechar, é uma realização, acho, de toda a comunidade aqui brasileira, né? Tá todo mundo com tantas horas, tá todo mundo com saudade do Vernon, né? Então, assim, então é aquela coisa, né? E o Vernon ficou um pouco ausente aí por algumas semanas no grupo do WhatsApp, né? Então, assim, tava todo mundo já, gente, cadê o Vernon? Pelo amor de Deus. Então, assim, Vernon, vem logo, cara, que tá todo mundo esperando. Não, pois é. E tomara que até lá o Stilevo tenha baixado mais ainda, né? O nosso nível, que a gente está no 3, né? Então, acho que daqui 2 semanas, que a Jacinda falou que pode ser que caia mais um, né? Acho que vai coincidir, né? Se der certo, né? Na próxima segunda vai ter a revisão, né? A gente vai saber se vai continuar no 3 ou se vai mudar, né? Dia 11, eu acho. Olha, bom, e agora tem alguma coisa para a gente fazer, Vernon, para ajudar essa galera que está lá ainda? Será que vai ter outro voo desse? Porque ainda tem uma turminha aqui, né, que não conseguiu. Então, assim, você tem alguma mensagem aí para essa galera que está precisando voltar, que está precisando vir? Alguma dica de um desses tiros aí que você achou que foi mais certeiro? Enfim, tem algo que você possa passar? A dica que eu acho mais importante é se unir. Tá? Como eu falei, tem esses 2 grupos de WhatsApp. Eu queria pedir para o pessoal entrar em contato com você, que ainda não está nesses grupos. Para entrar, você bota contato comigo, a gente coloca eles nesse grupo, porque a união faz a força, né? Então, foi um grande trabalho em equipe que a gente fez, que deu certo agora e que o pessoal está empenhado para dar certo de novo, para ter essa segunda opção. A gente sabe que tem pessoas aqui na Nova Zelândia que querem voltar para o Brasil, que não conseguiram pegar aquele voo de repatriação no dia 1º de maio. Então, a gente imagina que terá um outro voo. Então, tendo esse outro voo, a gente pode fazer de novo esse esforço para conseguir a Latam fazer a perna de ida para Nova Zelândia também comercial. Se não der certo, a gente também já está pensando em fazer um levantamento mais amplo agora, sabe? A gente tá querendo agora estender o cadastro. A gente fez um formulário, sabe? Então a gente quer estender esse cadastro não só de brasileiros que querem ir para Nova Zelândia, mas de todo mundo que quer fazer esse trecho América Latina, Oceania, para a gente poder apresentar para a Latam uma proposta de operação extraordinária, dizer, olha, tem tantas pessoas querendo sair do Brasil para Nova Zelândia, tem tantas pessoas querendo sair do Chile para a Austrália, tantas pessoas querendo sair da Nova Zelândia para a Argentina, e se você fizer um voo assim, você vai ter tantos passageiros nesse trecho. Uhum. Então, a gente está querendo unir muito além dos brasileiros, mas também os outros latino-americanos, para poder mostrar para a Latam ou para qualquer outra operadora que é uma oportunidade de negócio fazer esse voo extraordinário. Que tem demanda para isso. E, além disso, né, eu estou falando isso para quem já tem a autorização, mas fora quem não tem essa autorização. Então, ela está coletando o nome das pessoas em um outro formulário, tá certo? Que estão procurando
essa, essa autorização. Eu não sei muito bem como ela pretende trabalhar isso, tá? Mas Luana, Elton e Lulu são três pessoas que estão na frente disso, e eles estão querendo juntar o maior número possível para poder trabalhar de alguma maneira isso junto com a imigração, não sei se de repente junto com alguém do próprio ministério, não sei. Mas é importante que quem está querendo sair da Nova Zelândia para o Brasil, ou do contrário, do Brasil para a Nova Zelândia, encontrar sua tribo, né? Exatamente. Tá? Então, chega junto, entra no grupo, a gente atualiza, a gente fala o que a gente está planejando, a gente vai escutar a tua ideia também, porque, como eu falei, né, foi um trabalho de equipe, né? Uma pessoa colocou no grupo sobre esse voo, o outro teve a ideia de pensar, poxa, mas será que esse voo vai sair de onde? E será que a gente consegue falar com a Latam, sabe? Então, se não fosse um grupo de pessoas empenhado em dar certo, não ia dar certo. Sabe? Foi um trabalho de equipe bacana e que vai repetir, que vai acontecer de novo. Tá? Então, vamos atrás. Exatamente. A gente chega junto do grupo, não perde a próxima oportunidade, que a gente não sabe se vai ter uma terceira. Não, com certeza. Márcia, então eu vou deixar aqui também, me disponibilizo também, se alguém entre em contato, porque eu vou enviando aí para o Vernon, né? E Mary, você, assim, mega parabéns por ter segurado essa bomba, né? Porque não é fácil administrar uma casa por tanto tempo e mediante essa situação, né? Então, parabéns aí por mais essa vitória, né? E eu fico feliz, assim, obrigada por topar compartilhar essa história aqui comigo. Fico muito feliz. Eu fico um pouco sem jeito, porque complicado expor qualquer situação hoje em dia, né? Mas eu fico mega feliz de vocês terem topado e não vejo a hora de a gente fazer um churrasco de alguma coisa aqui para comemorar isso. Nem fala. Olha, Bruna, qualquer pão com manteiga já é motivo para comemorar agora. Não precisa de churrasco. Verdade, não precisa nem de churrasco mais. Precisa não, minha filha. Só de poder estar junto já é suficiente. Ai, que maravilha! E este foi o programa Conexão Sul-América de hoje. Aguenta, coração! Já já com o Vernon aqui na cidade. E você que acompanhou este programa comigo de qualquer lugar desse mundo, muito obrigada pela sua audiência. E vocês aqui do meu canal, muito obrigada pela companhia. Este foi o meu programa da rádio Conexão Sul-América, diretamente da rádio Southland FM, aqui de Invercargill. Se você gostou deste canal, já se inscreve, porque tem sempre notícias da Nova Zelândia. E se você tem alguma dúvida, quer comentar, fazer alguma sugestão, comenta aqui, deixa o seu like e isso. Beijo, gente! Tchau, tchau!